Espírito, seja o eterno Senhor e Salvador. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus está concedendo a todos nós, de estarmos cultuando, adorando e exaltando o seu eterno, santo e excelso nome. Glória a Deus. Nós estaremos orando ao Senhor, orando a Deus neste momento, e você tem a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor, palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, no seu lar, você que está no seu trabalho, e nesta noite, neste momento, tem a oportunidade de ouvir de Deus nesta noite uma palavra, uma poderosa mensagem para a tua vida, para o teu coração. Glória a Jesus. Nós vamos orar ao Senhor Deus e vamos pedir ao Espírito Santo que Ele fale poderosamente com cada um de nós. Fale poderosamente comigo e com você. Que nesta noite, que neste momento, você ouça a voz do Senhor, você ouça a voz de Deus falar contigo. Glória a Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus, aproveite, volte-se para Cristo, reconcilie a tua vida com o Senhor, tua vida com Deus, põe a tua vida no altar de Deus, aleluia. Prepara-te para te encontrares com o Senhor. Glória a Jesus. E você que já está no caminho, firma-te mais ainda, aprofunda tuas raízes, serve ao Senhor, serve a Deus com mais integridade, com mais fidelidade, santifica-te no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, oremos a Deus nesta hora, neste momento. Querido Deus, grande, eterno e maravilhoso Pai, graça nós te damos, Senhor, ó Deus da glória, por estar aqui, Senhor, nesta hora, neste momento, ó Pai. Viemos te adorar, viemos te louvar, viemos te exaltar, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Tu és a nossa vida, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa força, ó Deus querido e santo. Pai bondoso, justo, eterno, amado, Senhor, abençoa, ajuda a cada um, meu Deus, dos nossos irmãos, Senhor, de todos quantos, Senhor Deus, Pai querido e amado, vamos estar, Senhor da glória, ouvindo também a Tua palavra nesta noite. Pai bondoso e fiel, recebe nesta noite, Senhor, louvores que serão entoados para Ti, ó Deus da glória. E desde já eu te oro, Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa as pessoas amigas, Senhor, ó glória, aqueles que hão de se voltar para Ti, se reconciliar contigo, Senhor, ó Deus, aqueles que hão de arrepender-se, pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Deus da glória, trabalha profunda e poderosamente no coração de todos os teus, Senhor. Espírito Santo, fica conosco, seja conosco, meu Deus, abençoando o lar, a vida, meu Deus, de cada um, Senhor da glória, aqui, Pai amado, nesta cidade e em todo o Brasil e em todo o mundo, onde houver uma pessoa que vai, Senhor, estar participando deste culto, que vai estar, Senhor Deus da glória, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a mensagem, Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que o Senhor toque e opere no coração de cada um, ó Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Ora-te, fica conosco, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor, aleluia, louvemos a Cristo nesta hora, neste momento. Aleluia. É com imensa alegria que eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, a todos quantos nesta noite estão a cultuar a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 285. Tu és o meu gozo. Aleluia. Adore ao Senhor nesta noite. Senhor, pela fé me sustento, na graça
confiar nos teus mandamentos que operam a cada momento. No meu coração, salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Aleluia. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Aleluia. Vamos exaltar ao Senhor ainda com o hino de número 113. Faça desta canção nesta noite uma oração sincera ao Senhor. Aleluia. Fale com Ele através também da canção, da letra desta canção nesta noite. O Celeste Diretor. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Podemos louvar a Deus então com este? Os irmãos, me ajuda aí. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até ao fim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Novamente. Dia a dia vem guiar-me,
diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Peça pra Ele, ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, diga pro Senhor, quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Glória a Jesus, graças a Deus. Aleluia. Nós vamos estar fazendo mais uma oração e logo após esta oração, o evangelista Elson, ele estará ministrando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aleluia, neste momento. Glória a Deus. Querido Deus, amado e eterno Pai, amigo Jesus, querido Espírito Santo, Senhor, nesta hora, Pai, eu quero te apresentar as pessoas que também se encontram enfermos, Senhor. Deus, o Senhor é Deus, é grande, é poderoso para visitá-los, Senhor, para curá-los, para amenizar a dor, para amenizar, Senhor, o sofrimento. O Senhor é poderoso, Senhor Deus, para dar vida, para dar saúde, Senhor da glória. Usa de graça, usa de misericórdia, Senhor, para com aqueles, Senhor amado, que estão nos assistindo nesta hora, que estão em luta, em peleja, em batalha. Tenha compaixão, querido Pai. Deus eterno, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca com teu poder, toca com teu Espírito, operando grande livramento, ó Deus. Pai da glória, o teu servo, meu Deus, evangelista Elson, que estará ministrando a tua palavra. Usa teu servo, usa teu filho, Senhor, nesta hora, pelo teu Espírito, Senhor, comunica os corações, ó Pai, Deus de poder e graça. Fala, Senhor da glória, nesta noite. Fala, Senhor, neste momento, ó Deus, pela tua palavra, usando o teu servo, pelo teu Santo Espírito, comunica conosco a tua mensagem, Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Evangelista Elson, glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te use poderosamente. Quero saudar a todos, irmãos e ouvintes, com a paz do Senhor, todos quanto estarão nesta noite ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Que a presença de Deus esteja em vossas vidas, que possamos juntos estar aprendendo, estar ouvindo e meditando na palavra de Deus. Graças a Deus por tudo. Nós queremos nesta noite estar deixando um trecho da palavra de Deus, um conteúdo aqui da palavra de Deus, para que possamos
estarmos meditando na palavra do Senhor mediante todos os fatos que nos rodeiam, que nos cercam. Glória a Deus para aqueles também que têm se esforçado nos últimos dias, nas últimas horas, para estar buscando ao Senhor de alguma forma, de alguma maneira, mediante as circunstâncias que têm sido bastante negativa, mas o Senhor, o Deus de Israel, que está conosco, que está com seu povo, estará estendendo suas mãos para abençoar grandemente. Nós queremos comentar um pouco sobre as igrejas da Ásia, igreja da Ásia Menor, que são as 7 igrejas da Ásia, as cartas em que o apóstolo João escreveu aquelas igrejas pela revelação do Senhor Jesus Cristo, pois uma carta ditada pelo Senhor Jesus, e João esteve como autor repassando as mensagens que Deus queria estar passando para aquela igreja e para aquelas igrejas. Nós vamos aqui deixar um trecho aqui no capítulo 2, começando aqui pelo capítulo 2 do Apocalipse, que vai estar falando sobre a primeira carta à igreja de Éfeso. Nós queremos falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. São as duas primeiras igrejas, ou as duas primeiras cartas que foram dirigidas àquelas igrejas. E assim nos diz a palavra: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso isto e diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 escartiçais de ouro, eu sei tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Continuando, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Graças a Deus pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Texto que acabamos de ler, falando sobre as igrejas da Ásia, naquele tempo passado, período que deu-se do ano 52 a 313 depois de Cristo. Houve momentos difíceis naquelas igrejas,
aonde muitas coisas interessantes aconteceu. A igreja de Éfeso, que ficava na região da Turquia, pertencente aos impérios, ou ao domínio dos impérios romanos, era uma das maiores e mais importantes e interessantes cidades daquela região. A história diz que havia naquela época cerca de 250 a 500 mil habitantes naquela cidade de Éfeso, cidade importante, situada onde as passagens eram livres para o comércio, para o Mercosul, e aquela cidade tornou-se famosa. A história diz que Éfeso tornou-se famosa não tanto pela sua grandeza, mas sim pelo crescimento de cristão naquela cidade, de sorte que os objetos evangélicos que eram feitos ou fabricados naquela cidade, eles vendiam mais do que era procurado, mais do que as outras coisas daquele lugar. Por isso cresceu de uma forma muito grande os cristãos na cidade de Éfeso, cidade famosa, cidade interessante daquela época da Ásia, em que foram muito cuidada. A igreja que foi situada na cidade de Éfeso, ela foi cuidada. Acredita-se que o apóstolo Paulo tenha fundado ali, alicerçado aquela igreja na sua partida para Mileto, para Roma, e deixou ali Priscila e Áquila fazendo um bom trabalho naquela cidade. Também Timóteo. Não sabemos que a Bíblia diz que uma carta foi direcionada ao anjo da igreja, e a história não perdeu-se ao saber, não sabe-se a quem era o anjo da igreja de Éfeso, ou seja, o pastor daquela igreja, nos dias daquela carta em que João escreveu. Aquela carta foi escrita 40 anos depois da fundação daquela igreja. Depois que ela tinha 40 anos de existência, foi quando Deus mandou uma carta diretamente para aquela igreja de Éfeso. Acredita-se que poderia ser Timóteo, Tíquico, que depois que assumiu, depois de Timóteo, não sabe-se, deduz-se, imagina-se. Sabemos que a preocupação do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso foi interessante. A história diz que Paulo ficou cerca de 3 anos trabalhando em Éfeso. Na sua segunda viagem a Roma, Paulo fica um tempo em Éfeso ensinando, esteve na arena, pregou para os judeus, ensinou, falou as verdades para aquele povo. Então, nós descobrimos que Éfeso recebeu 3 cartas. A primeira carta foi de Paulo aos Efésios, estando lá em Roma. Ele manda uma carta ensinando aos irmãos a grande preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Efésios. Naquela época, o cuidado em que Paulo, quando lemos a carta de Efésios, descobrimos uma preocupação no mundo espiritual. Paulo ele já fala que orou por aquela igreja. Era por causa disso eu me pus de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, em favor de vocês, para que vocês venham a ser corroborados com poder, venham a ser alicerçados na graça de Deus, nos fundamentos, no conhecimento, na fé da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo teve este cuidado com aquela igreja, escrevendo aquela eminente carta aos Efésios, que cuida do lado espiritual da igreja, em que fala da situação da igreja. E quando lemos, e até estamos estudando sobre a preocupação, e estudamos até uma certa lição aí falando sobre evangelismo, e o termo também falamos sobre Efésios e o cuidado de Paulo, onde Paulo disse na sua carta: não fiqueis embriagados. É até interessante que o texto de Paulo aos Efésios, porque a preocupação de Paulo aos Efésios em embriaguez com vinho, que na verdade não tinha nada a ver com vinho. Paulo estava preocupado com os sistemas bacanais da época, que era a imoralidade, a luxúria, a idolatria que havia na igreja de Éfeso. Então Paulo estava falando: os que se embriagam não sabem o que faz e seguem a maior besteira na vida. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo preocupou-se com a situação, porque
em Éfeso. Apesar de Éfeso ser uma cidade de muitos cristãos, era a cidade do templo da grande deusa Diana, a deusa da fertilidade, não é isso? Artemis ou Diana, não importa. Era a deusa que era venerada pelo povo de Éfeso. E também haviam templos para o imperador Domiciano. Domiciano, que era o imperador romano, havia um templo para adorar o imperador. E ai de quem não adorasse. Não pense que era um templo por acaso. Então nós estamos falando de uma época em que o império e o poder político dominou de uma forma terrível naquele tempo. Não foi apenas perseguição por acaso. Havia os deuses da época. E quem não adorasse ao imperador Domiciano, ao César, ao Herodes da época, eram contra a lei do Estado. E quem fosse declarasse a fé em Deus estava sendo contra a lei do Estado. E quem fosse contra a lei do Estado estava quebrando um estatuto e uma regra do governo, que era o imperador da época. E a regra era sentença de morte para quem não adorasse ao Deus ou a deusa Diana, ou fosse contra as leis estabelecidas pelo imperador romano na cidade de Éfeso. Apesar da deusa de Éfeso, da Diana, da grande veneração a essa deusa, outros deuses haviam culto a essas pessoas também naquela época, como Poseidon, que era o deus do mar, considerado naquela época, e outra deusa que também era considerada a deusa da terra. Era um lugar cheio de deuses, de templos a ele, e as pessoas tinham que venerar. Não era simplesmente parecido com hoje, que as pessoas escolhem a não seguir os deuses das nações e saem em paz. Naquele país, naqueles dias daquela igreja, as pessoas não tinham muito escolha. Ou escolhia Deus e morria, ou escolhia os deuses pagãos e morria também, é claro, depois. Mas aí estariam livres de uma perseguição. Sempre eu começo a meditar na história. Quem decidiu se ficar do lado de Deus ou fazer algumas coisas para Deus, acabou sofrendo grandes perseguições e acabou sendo morto. Escolher o lado de Deus nunca foi fácil, nunca foi de tanta liberdade. Estávamos nós estranhando ao longo dos anos que estivéssemos tanta liberdade para servir a Deus em nosso país. Que pena que por alguma forma acabou-se a liberdade de expressão nesse país para quem serve a Deus. Você pode ter para outra coisa, para quem serve a Deus está começando a ficar ruim, que sabemos que vai ficar muito bem pior. E orando a Deus para que não aconteça aquilo que os midi-tribulacionais acreditam, a igreja passando metade da tribulação na terra, pronto, aí você conta com os dedos e soma o número de crentes que vai para o céu, porque aí a situação é difícil. É o que vamos ver, algumas fatalidades nestas duas igrejas que estamos comentando, sobre Efésios e sobre a igreja de Esmirna e o sofrimento daqueles cristãos. Ora, a igreja de Efésio, apesar da grande população de pessoas, é realmente interessante. As verdades ou o testemunho em que Deus dá para aquela igreja. Sei tuas obras. É claro que para todas as cartas ele sempre vai lá, eu sei tuas obras. Ele dá um testemunho da sua eternidade, de como Deus, que é conhecedor de todas as coisas, e fala sobre Efésios. O grande problema, irmãos, dá para nos alegrar numa igreja que cresceu. Uma das números de crentes maiores foi Efésios, os cristãos de Éfeso, que deveria ter dado um grande resultado ou testemunho para o mundo, mas vai nos causar uma tristeza quando vamos observar que aquele povo de Éfeso, Deus traz uma mensagem aqui dizendo para a igreja: olha, vocês foram muito bem e eu tenho ficado feliz com o trabalho, mas esqueceram o primeiro amor. A carta de Paulo, as primeiras cartas, foram corrigindo também, dizendo que não desse lugar o diabo, que era a ação diabólica da época. A expressão do capítulo 4, versículo 23, 27, 30 de Efésios, vai estar sempre dando uma correção para que as pessoas busquem o Espírito Santo,
para que não deslugara o diabo, ou seja, falando do diabo na época, eram as ações diabólicas através dos deuses pagãos e das orgias oferecidas por Diana, por as deusas daquela época, daquela cidade. Então é a grande preocupação de Paulo. Depois disso vem esta mensagem de Deus dizendo para os efésios que eles tivessem cuidado e preocupassem em voltar ao primeiro amor que eles tinham parado. Começaram muito bem na doutrina do apóstolo Paulo, observando de maneira que eles, qualquer detalhe, estava sempre atento. Havia alguém que tentaram passar por apóstolo naquela época, um grupo de pessoas, não era uma seita, ou talvez fosse. A Bíblia fala 2 palavras sobre sinagoga de Satanás, nesse texto apenas. Os sinagogas de Satanás era uma maneira de expressar alguém que lutava para driblar e desviar as pessoas dos bons costumes. Simplesmente era alguém que passava por eram judeus, não agia como judeus, se passava para os judeus, mas a intenção deles também era de desviar, de atrapalhar as pessoas, de mudar a história. Então eles foram colocados à prova. Colocado à prova era que eles não foram aceitos no segmento religioso, na igreja, não foram aceitos as suas propostas. Então foram colocados à prova e foram dispensados para que não ficasse assim. Então Deus ficou feliz com a ideia do povo de Efésios, do pastor, dos bispos daquela igreja, não tolerar aquele grupo de judeus, de crentes que se passavam por crente, mas com a ideia de mudar a doutrina. Para que você venha entender, a ideia desse que chama sinagoga de Satanás não era uma congregação vizinha que tem na igreja, não era um segmento religioso, eram judeus que infiltraram-se, mas que não tinham bons pensamentos, que não tinham doutrina, que não tinha um renascimento, que a ideia deles era levar as pessoas para o caminho o contrário, era desmanchar as coisas. Sempre surgiu essas pessoas na igreja. Então isso aconteceu na igreja, dentro da igreja de Éfeso, e os efésios cuidaram para que essas coisas não se proliferassem, não crescessem, lutaram para isso não vir acontecer. Mas, no entanto, os anos passaram, nós temos um grande problema. Começamos uma fé maravilhosa, e hoje nós comentamos sobre os Pentecostes, ou seja, contamos a história de o Pentecoste, ou seja, contamos a história da igreja primitiva. A igreja primitiva foi o início das coisas com esse tipo de fé, encontrava na igreja de Éfeso, que não existe mais, é uma história. Hoje é uma história, deveria existir, mas a igreja primitiva passou para ser apenas história. Não há uma igreja primitiva ou sistemas espiritual acontecido nos dias dele, Pentecostes. Isso apenas é uma história também hoje, porque os crentes não traz com ele mais aquele sistema de oração, comunhão e partir do pão, e unidos e buscando ao Senhor mais como aquele intuito, como aquela vontade, como aquela fé. E outra, olhamos nós, meus amigos, irmãos, para nós, cristão de hoje, cristão até mesmo da igreja aqui de Éfeso, da igreja de Esmirna, os irmãos daquela época, o cuidado que eles tinham, a preocupação que eles tinham e a sua fé em Deus, a sua coragem de servir ao Senhor, era realmente interessante. Mas Deus disse uma coisa: olha, te arrepende. A mensagem direta para os Efésios foi: lembra-te de onde caíste. Há quem diga, o filho pródigo voltou para a casa do pai, voltou não por causa das alforrobas que os porcos comiam, que ele queria comer, não, ele voltou por causa da lembrança, está bem explícito lá. Lembrou-se da casa do pai e disse: lá eu tinha o que eu comer, lá eu tinha as coisas. A volta dele para a casa do pai foi a lembrança. A lembrança está congestionada com arrependimento, com mudança. Eu lembrei-me que eu era diferente, não aceito mais essa situação, vou voltar. Não por causa da comida dos porcos, que estava difícil a situação. Então aqui Deus vai: lembra-te de onde caíste, para praticar as mesmas doutrinas, os mesmos conceitos, os mesmos segmentos que você tinha antes, a mesma fé que você abraçou quando aceitou o Evangelho, quando aceitou o Jesus Cristo. Era isto aqui, ter essa mesma fé, essa mesma qualidade de vida, porque os anos vão passando e as pessoas vão perdendo isso aí. Vai se mudando, vai saindo, vai desaparecendo essa fé das pessoas. Então, quando Deus diz para os Éfesos: arrepende-te e volta a praticar as primeiras coisas, senão eu virei a ti, ou brevemente virei a ti. Entende
que Deus ele não faz apenas uma ameaça, Ele dá um conselho e Ele dá aqui uma regra aqui, olha, eu virei a ti e vou tirar de entre vós o castiçal. Pois é, esta é uma palavra dura para uma igreja que tinha um número de crente, de cristão numeroso de crente, mas que me parece que esses irmãos agora eram apenas seguidores, admiradores, participadores de eventos, simplesmente era um casado. É como alguém disse, certo, o autor disse, é como um casamento que foi bem casado e os anos passaram e só resta agora somente a comunhão por meio dos sistemas de casamento, mas não existe mais aquela chama, aquele amor de quando era no princípio, vai seguindo, prosseguir, por causa das normas que existem por trás disso aí. Mais ou menos Éfeso tornou-se assim, cresceu e agora virou normal, tudo virou normal. Eu fico comparando a igreja de Éfeso e a igreja de hoje, mas um pouquinho diferente, mas as pessoas também se acomodaram, como os Éfesos acabaram se acomodando com o tempo, e Deus foi lá, mandou uma carta dizer que tirava o castiçai dele se não se arrependesse. Ora, houve 3 cartas para aquela igreja. A primeira foi o apóstolo Paulo, a segunda foi Deus, a terceira foi Inácio, que mandou uma carta 10 anos depois dessa para o Efésio, mostrando e dando palavras proféticas. Já viu aquelas mensagens pastoral de algum pregador que dá de ânimo, Deus vai te abençoar, vai fazer de você um pregador, Deus está gostando de ti, vai ser uma bênção, mas Deus já disse antes que não se arrepender vai matar ele. Aí eu vou depois trago uma mensagem abençoada para aquele amado irmão, porque é isso que acontece nos dias de hoje. Como Inácio teve aquele prazer, vou dar um conselho bacana aqui, vou usar as palavras certas, e o povo ficar animado, a história de que o povo até se agarraram com aquilo, e tentaram mudar de ideia, mas fracassaram de novo. Então quando Deus diz, olha, te arrepende porque eu vou vir, vem uma mensagem depois, e a pessoa não quer mudar de ideia, as coisas ficam difíceis. Mas o que aconteceu com Éfesos? Aconteceu o seguinte, não se importaram em buscar o primeiro amor. Eles não voltaram para buscar o primeiro amor, não se arrependeram, não acreditaram muito nas mensagens naquela carta, o tempo passou. A história diz que no ano 431, mais ou menos, houve uma pandemia que as pessoas se espantam hoje, essa não é a primeira no mundo hoje, onde as pessoas estão completamente desesperadas. A pandemia houve naquela época, essa foi bem forte na cidade de Éfeso, foi uma pandemia de malária, essa febre atingiu aquele lugar de forma terrível, e as pessoas foram se deslocando para um outro lugar, aonde aquela pandemia não estava atingindo. O que aconteceu? Aquela cidade ela foi arrasada, ela foi completamente destruída, caiu na mão dos turcos. Os turcos tomaram conta daquela cidade. A história diz que houve invasões do mar, houve fortes invasões das águas, e o mar destruiu o cais, porque havia um cais importante em Éfeso, onde transportava os alimentos e as coisas, até no cais. Era um lindo e bacana cais que existia, mas o mar destruiu aquele cais, aterrou a cidade com fortes ondas de água, e aquela cidade bonita, perfeita, ela acabou desaparecendo. A história diz que no ano 1303, mais ou menos, 304, ela foi totalmente destruída por um camarada, um camarada que apareceu lá, destruiu, que é o Lumi Ken, mais ou menos o nome dele, destruiu aquela cidade de uma vez, ela deixou de existir. Para se cumprir uma profecia que Deus tinha dito, vou tirar o castiçal. O castiçal aqui representava a glória de Deus. O castiçal representava a presença de Deus. O castiçal é aquele candelabro de sete, aquele haste de 7 luzes que há sobre ele, que simboliza o poder de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus. Deus falou, eu vou tirar dentro da igreja. Do contrário, não só a igreja de Éfeso, mas o povo de Éfeso, a cidade de Éfeso deixou de existir totalmente naquele lugar. E a história diz que hoje há apenas um lembrete naquele lugar a João, que escreveu a carta, não à igreja de Éfeso, não aos irmãos de Éfeso. Foi trocado a apenas águas, a apenas Pantanal, onde era Éfeso, hoje virou um Pantanal, casal que invadiu, só plantas, árvore, algumas plantas de águas que nascem nos pantanais. E alguns lembretes sobre João que escreveu, mas ninguém lembrou mais de Éfeso nem da igreja, porque eles não voltaram a praticar as primeiras coisas que haviam feito. Perderam-se, os anos passaram, e as pessoas tornaram-se diferentes. Eu começo
trazer, ou se trouxéssemos a igreja de Éfeso para hoje, nós estamos dizendo que as pessoas que começaram há muitos anos atrás, há 40, 50 anos atrás, ou há 100 anos, ou quando começou as Assembleias de Deus no Brasil, eles mudaram. Hoje eles são diferentes, mas eles querem que Deus proteja, eles querem que Deus ajude, eles querem que Deus tire a pandemia, eles querem que Deus mude a história, mas Deus disse: arrepende-te e volta a praticar as primeiras coisas. Senão, eu vou tirar o castiçal. Essa foi a mensagem para a igreja de Éfeso. E cumpriu Deus aquilo que disse 600 anos depois. Já não existia mais aqueles cristãos, aqueles crentes, aquela pregação, e nada disso existia. Homens que se lutaram por lá, como Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila e outros bispos, já não existia, porque Deus havia chamado, estava na glória com ele. E os cristãos que tiveram lá não continuaram levando a arca de forma correta, como se devia levar. Isto, a cidade de Éfeso acabou deixando de existir no cenário, apesar do cuidado de Paulo. Quando nós lemos as cartas de Paulo a Efésios, parece que foi agora, não. Paulo falou isso antes de acontecer todas essas coisas. Quando Paulo escreveu, a igreja estava apenas ajudando para que não acontecesse o ruim, o pior. Paulo previa alguma coisa ruim, justamente. Paulo previa, morreu e não viu Deus João escrevendo uma carta que morreu bem depois de Paulo. Pelos anos 90, foi quando a carta foi escrevida para a igreja de Éfeso, e Paulo certamente já teria partido, já não estava mais entre os efésios, entre aquele povo, estava com Deus. Mas os crentes de Éfeso deixaram de existir, porque não atenderam a voz do Senhor: arrepende-te e volta. Não existe nada, não muda nada nunca. Pensamos que tentamos mudar as formas de Deus, nada muda nunca. Deus disse, vai ser assim, e Paulo ensinou, e do jeito que Paulo ensinou era para ser, as pessoas mudaram. Deus ainda mandou uma carta. Naquele tempo Deus mandava carta. É interessante, a gente resolveu mandar uma carta para eles. E você ainda é uma pessoa bondosa, eu vou explicar que eu vou vir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar a presença minha de lá, vou tirar de lá. Mas eles não acreditaram na carta, nas respostas. Por isso que o coitado do homem lá, do rico, da parábola de Lázaro, não foi atendido os seus pedidos. Que uma carta a igreja no passado não atendeu. Se alguém dentro dos mortos lá do outro lado, muito pior ainda. Aí que ninguém acreditava no negócio. A coisa certa é arrepender-te, lembrar e voltar a praticar as primeiras coisas, senão Deus vem. Então não adianta, pode vir alguém depois de uma mensagem: Deus vai te abençoar. Vai, mas amanhã você vai ter um encontro com Ele, porque quando Deus diz, Ele cumpre. Se nós olhássemos para Nínive, quem lê só uma parte, quem lê só o começo, vai acreditar que o arrependimento das pessoas de Nínive foi realmente real e Deus melhorou as coisas. Não, aquilo foi parcial. Arrependeram hoje e amanhã voltaram a praticar as mesmas coisas. E o que Deus fez com Nínive? Matou todo mundo. A Bíblia diz que a cidade de Nínive foi destruída com fogo e enxofre, ficou só um montão de cinza. Até os dias de hoje é deserto em Nínive, porque eles se arrependeram no momento e voltaram a praticar as mesmas coisas de novo, e Deus não aceita esse tipo de coisa. Então é difícil. Então Éfeso foi essa situação naquela época dos anos 50. Passou momentos bons e depois acabaram difíceis. Falando um pouquinho também sobre Esmirna. Esmirna me chama a atenção. Esmirna me dói na alma. Olhar para os crentes da igreja de Esmirna e olhar para nós. Irmãos, a coisa é séria. Os deuses continuam. Deuses que era adorado em Éfeso, que tinha lá, como a Diana, a importante, e outros deuses. Na igreja também, na cidade de Esmirna também, os deuses eram importantes, e o imperador Tibério tinha um templo para adorar ele. Então alguém tinha que ir para o templo para adorar o imperador Tibério, imperador romano da época também, que Esmirna também era uma cidade a cerca de 65 quilômetros da cidade de Efésio, e também pertencendo também a Roma, aos domínios do Império Romano, naquela época da Ásia Romana. Então, irmãos, a igreja, ou a mensagem de Deus para a igreja de Esmirna, ou eu sei tuas obras, é interessante, mas ela vai falar sobre, Deus começa falando para aquela igreja sobre tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna, as pessoas eram ricos naquele lugar, as pessoas trabalhavam. Alguns pregadores, como Boya e outros autores, dizem que as pessoas eram pobres lá, não porque não trabalhavam, a expressão aqui de Deus trazer pobreza. Pelo contrário, aqui o sentido aqui é realmente olhando para o lado espiritual da coisa. Então, Deus falando
tribulações e pobreza, e muitos de vocês serão lançados em prisão. Essa é uma mensagem. O pastor daquela igreja, Policarpo. Policarpo, grande homem de Deus, homem que se esforçou, homem que foi levado para a arena, o templo olímpico daquela época, por não negar a fé, por pregar, porque a grande perseguição de Esmirna, simplesmente dos Impérios Romano aqui, foi simplesmente por causa da fé. A fé incomodou o Império Romano, porque ele havia também seus deuses, as suas normas, as suas regras, as suas leis. E isso acabou incomodando os imperadores romanos. Então, isso em toda a época isso aconteceu. No tempo de Daniel, incomodou um grupo de pessoas, disse: olha, estão um camarada adorando a Deus. E o que a gente faz para impedir daquele crente deixar de orar? Vamos criar uma lei e nós coloca lá: senhor rei, o rei daquela época, quem adorar a Deus ou a outro Deus durante 30 dias nesse reinado, a não ser a tu, será morto. Criou uma lei e alguém assinou. E aí o Daniel continuou orando todos os seus dias. E por causa disso foi lançado na cova dos leões, porque incomodou aos grupos, aos prefeitos, aos governadores, aos grupos que auxiliavam o governo daquela época, no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Daniel. Isso nunca foi diferente. A vida inteira, o evangelho, a fé em Deus incomodou a esquerda, incomodou o lado do inferno a vida inteira. Isso nunca mudou em toda a história da Bíblia. Isso não é hoje, desde o tempo 193, na época em que Roma, a igreja apostólica católica romana foi mudando, deixando que os seus bispos fossem seguindo outro costume. Isso foi criando uma barreira, uma divisão entre Deus, entre os verdadeiros arautos da fé daquela época, e foi criando agora uma brutal perseguição. Então, quando Deus manda a carta para a igreja de Esmirna, falando diretamente para Policarpo, aquele grande pastor, eu fico olhando, que a Bíblia diz que Policarpo, para começar o início, foi levado à arena, foi levado ao centro olímpico, e lá ele foi exigido pelos imperadores de Roma para negar a fé em Deus e ser perdoado. Era só dizer que não acreditava em Deus e ser perdoado. E ele disse: não, jamais eu vou, depois da vida inteira, passar para negar a fé naquilo que fez tudo de bom, para passar a acreditar no mal. E isso aborreceu o governo do império daquela época, que ele mandou, que disse que eles seriam degolados ou mortos ou queimados a fogo se não negasse a fé. Disse: pode acender o fogo depressa, já que o que tem que fazer, faça. E a história diz que o imperador mandou cercar de fogo para queimar o Policarpo, que o fogo não queimou, mas que exigiu fazer uma fogueira e amarrar ele. Ele disse: não precisa amarrar não, pode me deixar solto, vou deitar nessa fogueira sem amarradilha nenhuma, porque sei que o Deus o qual sirvo é poderoso para me sustentar aqui e resistir o fogo até a morte. E a Bíblia diz, e a história diz, que o fogo não queimou enquanto rodeava o corpo de Policarpo. Perturbado com muita raiva, o imperador mandou que um algoze cortasse, esfaqueasse Policarpo em cima daquele fogo. O seu sangue batia sobre as chamas daquele fogo, e ele foi queimado a fogo e não negou a fé por causa de uma perseguição religiosa. Não foi nada por nada. Policarpo nunca fez nada, nunca ofendeu a ninguém, apenas pregava o evangelho. Isso incomodou o império e por isso ele foi morto, porque pregava o evangelho. Não é diferente. Nós, algumas vezes, alguém se espanta, mas se analisarmos nas transculturas de países por aí afora, nós sabemos que em alguns países as pessoas, se falar que servem a Deus, é morto, como a Coreia do Norte, como China, Índia, como alguns orientes por aí afora. As pessoas são mortas, principalmente Coreia do Norte, que as pessoas têm que pregar no meio dos matos, escondido nas suas orações, rasgando folha da Bíblia, e se disser em praça que serve a Deus, ele é metralhado, morto, não pode se pregar. É uma perseguição religiosa terrível. Se falar em Deus, você é morto naquele país da Coreia. Então não é diferente, e ninguém pode fazer nada por eles lá. Não há ONU, não há governos de alguns estados, que até o Brasil, a certa vez, tentou investir para ver se conseguia libertar alguns que estavam presos nos campos de concentração. Inútil. Ele tem as suas próprias leis, e lei de fora não serve para nada no seu país. Morreu, quem vai morrer, vai morrer. Então, Deus manda a carta para a igreja de Esmirna, aqueles crentes fiel e abençoado, dizendo: vocês vão, falando sobre a sua pobreza. Como eu disse, a pobreza aqui não era aquele sendo pobre, porque há um texto bíblico que diz: há quem se faça rico mesmo sendo pobre. Isso foi os crentes de Laodiceia.
mas há quem seja pobre, mas são ricos. Isso são os crentes de Esmirna. Deus disse que eles eram pobres, mas vocês são ricos. Há um texto da Bíblia que diz: vocês são ricos. Parece uma ironia ou uma figura de linguagem. Em que eles eram ricos, se Deus fala da sua pobreza? Rico espiritual. O texto aqui, Deus está falando: vocês são pobres, mas espiritualmente vocês são ricos. Vocês têm Deus. A igreja de Esmirna eram pobre e rico ao mesmo tempo. Eles eram ricos espirituais. Pobres tinham as coisas, trabalhavam. Mas o que aconteceu que ficaram tão pobres? A história diz que o Império Romano tomou todos os bens dos crentes, dos cristãos naquele tempo. Casas, bens, o que eles tinham, tomaram. Ou nega a fé, vai ficar de esmola. Você não vai ter direito a nada. Então o Império acabou tomando tudo, começando pelo imperador Nero, Domiciano e Trajano. Esses camaradas foram umas bestas. Até Paulo fala em Corinto 15, que diz: em Éfeso lutei contra a besta humana. Quando falou sobre besta, ele falou poderes humanos, pessoas mal. Então, de poderes, Paulo lutou contra eles na cidade de Éfeso. Essas pessoas aqui, esses imperadores. Então, o texto da carta a Esmirna, Jesus fala de pobreza e de tribulação. Vocês passarão uma tribulação, vocês, de 10 dias. Alguém disse: mas é possível? Por que Deus disse também à igreja de Esmirna que eles seriam presos? Muitos de vós serão lançados em prisões, mas suportais até a morte. Não foi uma mensagem profética que alguém gostaria de ouvir. Vocês serão lançados em prisões. E os crentes, milhares deles, foram lançados em prisões por não negar a fé. Havia cerca de 100 mil pessoas na cidade de Esmirna naquela época. Eles foram lançados por não negar a fé. E os que eram lançados em prisão, Domiciano, que era ainda imperador na época, e Trajano, esses camaradas foram mal, terrivelmente mal. A maioria deles eram mortos nas arenas, saíram de lá para ser executado, para ser morto, porque eram crentes, não negavam a fé. Então, essas pessoas, segundo os imperadores e alguns grupos de falsos judeus, que também repassavam as notícias para os imperadores também, dos cristãos, que se faziam de cristão para apanhar, alguns apanhados, eles eram mortos por causa da sua fé. Então veja bem, a Bíblia fala de tribulação para a igreja de Esmirna, uma tribulação de 10 dias. Mas o que quis dizer Deus na carta, falando de uma tribulação de 10 dias? Houve 10 dias de tribulação? Não. O texto aqui é histórico e profético. Quando Deus falou uma tribulação de 10 dias, cada dia daquela tribulação, no texto histórico, seria um ano. Seríamos 10 anos de perseguição e de morte naquele povo. E seria também, a situação de 10 dias foram 10 anos de perseguição. E também, quando Deus falou em 10 dias, Ele falou sobre 10 imperadores que ia reinar sobre aquele povo. Então, não era algo de 10 dias de verdade apenas de sofrimento. Eram 10 anos de sofrimento. Os imperadores, até coloquei aqui 10 imperadores que reinaram naquela época das igrejas, entre os anos 52 ao ano 313, que foi o período que alguém disse que até a tribulação foi naquela época. A tribulação já existiu, já não aconteceu mais, porque passaram as provações terríveis, mas eles tiveram os piores momentos de sofrimento, não só os de Esmirna, que começou por eles, os 10 anos do governo de Domiciano, que dominou 10 anos, do ano 300 para 313, ele massacrou os cristãos naquela época. Ele matou, para se cumprir a profecia dita antes, bem antes, ele matou os cristãos, ele executou os cristãos de forma terrível. Ele queimou vivos os cristãos naquela época. Então, era o ódio terrível do grupo dos que serviam a Deus. Então, os 10 dias de tribulação não eram 10 dias, eram 10 anos do governo Domiciano. Eram 10 imperadores que reinou naquela época. Foram 10 imperadores, começando por Nero, que foi um dos primeiros imperadores. Depois o
o Domiciano, o Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano e Domiciano. Esse camarada, último daquele governo, foi um dos piores que reinou, que foi imperador naquela época dos impérios romanos, em que destruiu os cristãos em que serviram a Deus. Então foi uma chacina terrível naquela igreja. Então por isso que Deus ele traz aquela mensagem, era poderosa para a igreja de Esmirna, dizendo a vocês: fiquem firmes, seja fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. Não era uma mensagem assim para quem queria sobreviver nas vantagens da igreja da cidade de Esmirna, tão boa. Alguém que ia para a prisão já podia ir conformado que ia morrer. Isso. Então estamos enfrentando um momento, as pessoas estão partindo para a glória, né? Como dizia o pastor no seu áudio postado hoje, devagarzinho todo mundo está indo embora para outra cidade, está indo embora para o céu, um atrás do outro. Foi Policarpo e foi milhares de crentes naquela época, um atrás do outro, foi abandonando, foi sendo morto. A história diz que pelo menos nas catacumbas de Roma, naquela uma das catacumbas de Roma, havia algumas catacumbas de Roma, são cerca de 30 quilômetros de túneis debaixo da cidade de Roma, que ainda existe em algumas regiões. Foi encontrado e foi pesquisado e encontrado cerca de 174 mil ossadas de cristão em uma das catacumbas de Roma naquela época. Dos cristãos que foram mortos, queimados, destruídos, massacrados por feras, por bestas, por leões, eram lançados nas catacumbas, outros fugiam, se escondiam naqueles túneis, eram mortos lá mesmo. Então, foi uma terrível perseguição entre aquele povo daquela época. Sem falar que a Inquisição matou, foi encontrado cerca de 4 milhões de sepulturas nas catacumbas, e todas eram de cristão, porque só quem morria naquele tempo era crente. Sendo que não fosse crente, ficava do lado do Império Romano, dos impérios da Grécia, dos impérios que reinavam na Espanha, e enfim, naqueles países que assessoravam ali ao Império Romano. Todas as catacumbas eram crentes, os que aceitavam o Evangelho, os que acreditavam em Cristo. Então a mortandade do ano 52 até o ano 1500, na libertação, depois continuou de novo, morrendo, matando. Quem se declarava um cristão tinha que ser morto. Então foi uma chacina terrível na igreja de Esmirna. E Deus disse para aqueles irmãos: permaneça firme até a morte, para ganhar a coroa da vida. Então, eu vejo que não é tão simples. E costumamos dizer algumas mensagens que os irmãos dizem nas redes de comunicações: Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele é o mesmo, eu vou dizer uma coisa, Ele diz: tenho eu prazer na morte dos meus santos. Se Deus é o mesmo, então os que vão estando preparados, vai levando. Nem precisa orar. Os que chegou no momento de partir, vai embora. Mas era Policarpo. Pois é, Policarpo chegou a vez dele, não negou a fé e teve que ir para o céu. Foi embora para a cidade grande. Não muda. Se Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo também. Os governantes são o mesmo também. Os espíritos são o mesmo também. As perseguições são as mesmas também. Elas vão engrossando. Mas por que as perseguições não são as mesmas hoje contra os cristãos no mundo inteiro que era naquele tempo? Porque uma parte das pessoas famosas, importantes, tornaram-se cristãos. Aí ele não quer ir também para a boca dos leões. Então eles não criam a lei. Alguns ainda são cristãos no Brasil e no mundo. Pessoas famosas, foi criada algumas leis, alguma democracia que não existiam naquela época. Mas o diabo é o mesmo. As ações são as mesmas. Continuam as mesmas. Os reinos do anticristo é o mesmo. As ações são as mesmas. Milhares de pessoas vão morrer. É de pensar, olhar para os irmãos de Esmirna, crentes, e eu fico pensando, esses irmãos aqui eram crentes, eram fiéis. Esses cristãos aqui, eles não mudaram a doutrina da igreja, eles não mudaram as regras e normas, eles não seguiram os seus próprios conceitos, não, eles eram fiéis, por causa disso morreram, foram massacrados vivos, foram queimados, para até negar a fé. Se não negasse, teria que morrer. Então, e Deus não livrou, porque hoje nós aprendemos uma regra diferente de evangelho, um evangelho diferente. A Bíblia nunca foi diferente. Conta a história dos fatos que aconteceram, mas nós aprendemos na nossa teologia a interpretar um pouco diferente. Deus vai livrar, Deus vai acabar isso, Deus vai eliminar. Eu não entendo bem se Jesus disse um dia para Herodes: se o meu reino fosse daqui, eu tinha legiões de anjos para me defender, mas como não é daqui, seja feita como tu queres fazer. Não existe. Essa terra será destruída um dia, diz a Bíblia, que não ficará nada.
Não vai mudar nada. As pessoas um vive por alguns tempos determinados e outros vão morrer. E Deus não vai impedir nada. É só a lei da circunstância da vida, dos fatos. Essas coisas vão acontecer. Porque se isso não fosse assim, por que Deus não livra os irmãos sofredores da igreja de Esmirnas? Que se esforçaram, eu não digo tanto de Éfeso, que acabaram de deixar o primeiro amor perder-se. Aí tinha um preço a pagar, mas esses irmãos aqui eram sinceros, eram fiéis, eram pessoas que não negaram a fé na prisão e não negaram a fé nos campos olímpicos de maneira nenhuma, permaneceram firmes, mas foram destruídos por imperadores daquela época, somente porque falavam em Deus. Somente que não adorava aos deuses, ao Poseidon, a Deméter, deusa da criatividade, da terra, da criação, a outros deuses, Tibério, a Democreciano, a outros imperadores, não adoravam a eles, sim a Deus. Só por isso foram mortos, não aceitaram as regras governamentais impostas naquela época e aí morreram. Nós vamos ter momentos difíceis na história da igreja. Nós sempre falamos momentos tribulacionais e muitas pessoas sofrerão em períodos tribulacionais aí na frente. Pessoas que vão para o céu, ou milhares. João viu milhares dele vindo para o céu de Palmas. E alguém pergunta, quem são eles? Isso vem da tribulação. Milhares se salvarão em um período terrível de tribulação. A igreja, segundo algumas normas e regras bíblicas, acreditamos que desaparecerão um grupo de pessoas da terra. Não sabemos quantos ante a este período. Mas, ao limite do sofrer até esse período, já que Mateus disse que princípio de dores seria início de um sofrimento aqui na terra, e a igreja estaria aqui nesse princípio de dores, de pestilências, de pragas, de sofrimentos, de dores. Então, enfrentamos esses momentos. São os momentos pré-tribulacionais que não aconteceram, são momentos terríveis que os cristãos também hoje têm passado na humanidade, que Deus tem permitido na humanidade. E aí apenas que as pessoas têm que ter a sua própria fé para morrer sem negar a sua fé em Deus. E algumas vezes suas orações não serão atendidas. É bom entender que nem sempre as orações serão atendidas. Porque hoje criamos um grupo coletivo muito grande de opiniosos ou de conselheiros de que as pessoas devem insistir com Deus para que Deus livre de tudo e eles vivam muito tempo felizes aqui na terra. Se a terra fosse tão fácil assim, para que se esforçar? Para que Jesus ter vindo aqui morrer se ele vai livrar de todo mundo aqui na terra mesmo? Não precisa de sofrimento, não precisa de nada disso. Então nós entendemos o seguinte: as coisas ficarão muito difíceis na terra, e as dezenas de sofrimentos já aconteceram. Os irmãos do passado morreram, e todos morreram, e poucos morreram na velhice como João. Sofreu castigado lá, mas outros morreram no sofrimento. Não pense que o apóstolo Paulo, que tinha os 9 dons do Espírito, todo mundo quer ter os dons do Espírito e ser pregador como Paulo, e escrever 13 cartas como ele, mas morreu cerrado ao meio. Todo mundo quer ser um Pedro da vida, que a sua sombra curava os enfermos, que nem a de Jesus curou, mas a de Pedro curava, mas morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros, como Tiago, morreu arrastado. Outros apedrejados, como Estevão, até morrer jogando pedra na cabeça e no corpo dele e sem negar a fé em Deus. Esses homens eram mais crentes do que eu. Outro degolado, foram mortos e eram mais crentes do que nós. Aí hoje nós queremos se aparecer na frente desses como se fosse melhores do que Paulo, de que Tiago, de que Estevão, de que Pedro, de que outros homens na história que padeceram os terríveis nessa época, de que Policarpo, de que John Wesley, de que Martim Lutero, de que o grandes renovador do Evangelho que deram a sua vida e Deus não pôde livrar ele no sentido de livrar, não tinha como viver para sempre aqui na terra. Então morreu sem negar a fé. E aqui é uma prova. Então não tem como mudar, as orações não vão mudar. As coisas acontecem até o tempo determinado de Deus e nada muda. É como você fazer uma oração no mês de agosto até o mês de dezembro para chover na região nordeste. Isso é a oração mais inútil que alguém faz. Porque há estação para tudo. Há outonos, a primavera, a verão e a inverno. Então há momento que não dá para fazer oração para que aconteça as coisas. É querer mudar a lei da natureza que Deus já determinou. É como você se lá passar para Catarina, Rio Grande do Sul, e fazer uma oração no tempo da chuva para Deus botar 45 graus de temperatura, se os rios congelam. É outra oração inútil. A natureza e o tempo já foi determinado, ele vai congelar com oração ou sem oração. Não tem crente naquele lugar que consiga orar para as águas daquele dia, para dar 50 graus na época do frio. Vai dar 50 graus abaixo de zero se não tiver cuidado. Então, vê em que tempo eu vou fazer minha oração, por que eu estou fazendo, em que sentido eu estou fazendo as orações. Porque não adianta, se Policarpo orasse a Deus, Deus me livre daqui. Era o último jeito que tinha, estava na mão dele a decisão. Eu fico do lado do governador e estou livre do fogo. Sim para sim, tem coisas que eu mesmo posso fazer. Nego minha fé em Deus e fico do outro lado. Mas se eu vou seguir
Com Deus, eu tenho que estar pronto para viver ou para morrer. Isso que é momento que a fé em Deus é mais importante do que a vida. Disse um pregador: a fé em Deus, ela é mais importante do que a vida. Então eu tenho que decidir se é mais importante a fé ou a vida. Ou viver com a minha fé, ou morrer com a minha fé, ou viver sem fé com a minha vida para o mal. Então, isso precisamos estarmos atentos. Estamos entrando em funil o mundo. Não muda nada. Quando a pandemia acabar, virá outra. Porque se voltarmos ao passado, vamos ver uma dezena de pandemia que matou milhares de pessoas, que matou a metade do planeta. Em uma época morreu a metade do planeta numa pandemia. A metade das pessoas, hoje nós temos 6 bilhões de pessoas, por exemplo, morreu 3 bilhões, se fosse naquela época, de pessoas numa pandemia. No passado. Hoje, as pessoas têm tido sorte, têm sido abençoadas ainda nesse país. Mas o sofrimento está aí previsto. E a igreja que está esperando aí a volta de Cristo, os cristãos, deve estar firme para enfrentar os momentos caóticos. E agradeço a Deus por ter nascido no Brasil. Ter nascido na África, ou estava lá numa situação de miséria, morrendo de fome e de sede em alguma região da África. Você nasce na Índia, estava lá desgraçado com aqueles deuses ou mortos se falasse em Cristo. Se nasce na Coreia do Norte, já tinha morrido há muito tempo de fome ou metralhado no meio da rua. Então, nós no Brasil ainda existe uma tolerância, mas isso não pode de repente acabar. Por isso é bom os cristãos estar atentos para ser criativo, para continuar servindo a Deus, para continuar reunindo. No tempo da igreja primitiva, as pessoas se reuniam nas casas. Casa de Marco, foi feita uma oração para libertar Pedro da prisão. Em casas, em monte, em alguns lugares, porque não tinha templos e porque não tinha chance, por causa da perseguição religiosa da época também. Os cristãos caçavam lugar para adorar a Deus. Criatividade para buscar ao Senhor. Que dias difíceis virão nessa terra. Assim como veio para a igreja de Policarpo, assim como aconteceu na igreja de Efésio, deixou de existir. E nós não queremos deixar de existir, porque não queremos nos arrepender, nem voltar ao primeiro amor. Não, nós não queremos deixar de existir, nós precisamos continuar existindo. Mas Deus não está nem aí. Que estamos achando que Deus chora e fica muito triste se realmente nós não voltarmos atrás. Pelo contrário, ele disse a Moisés um dia: eu pego essas pedras, Moisés, e faça um burro para mim. A intenção dele é que todo mundo se arrependa, mude e sirva a ele. E isso é o que a Bíblia diz. Faça que nem as pessoas aqui de Esmirna, de Filadélfia, que depois falaremos, enfim, de outros irmãos que foram fiéis. E isto alegra a Deus. Mas nós enfrentamos uma nações que eu voltaria à primeira carta. Hoje nós somos a igreja de Éfeso, que abandonamos a primeira fé, estamos aí meio cambaleando, mas estamos firmes. Casado não se viu ainda, não se divorciou, mas frio, um dorme no quarto e o outro no outro. A Bíblia dorme a Bíblia na calçada e eu do lado de cá. Aqui está a Bíblia, aqui está eu. Ali está a doutrina e aqui eu. Aqui está o conceito e aqui estou eu. A minha ideia e lá o conceito, lá é a Bíblia, aqui estou eu. Então nós estamos seguindo assim, 2 evangelhos dentro de nós. Eu sou casado com a Bíblia, sou crente, mas eu não pratico isso aqui, eu não como. Mas eu acredito. E Deus não ficou feliz com a igreja de Éfeso por causa disso. Vocês precisam praticar as primeiras coisas. Não é tê-la com você, é praticá-las. Então é interessante isso aí. É ter a arca em casa e não cuidar dela. Que Deus ajude, como os homens no passado, que teve a chance de ter 20 anos a arca, e eles não cuidaram dela, mas tinha Deus em casa. Que Deus abençoe a cada ouvinte, que fique com essa meditação sobre os crentes de Efésio e os crentes de Esmirna, que morreram, mas não negaram a fé. Amém. Glória a Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres deste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Não perca o contato com o Senhor, não perca o contato com Deus. Aleluia. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, da posição que tu estavas antes. Volta ao Senhor. Volta à fé viva, genuína, a fé que te dá prazer, a fé que te dá alegria, o gozo da salvação eterna. Glória a Jesus. Seja fiel ao Senhor, seja fiel até a morte, e também você receberá a coroa da vida. Glória a Jesus. Você que é crente, firme com o Senhor, permaneça firmado com o Senhor, firmado com Cristo. Glória a Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Cristo, desviou-se, distanciou-se, esfriou na fé, abandonou o primeiro amor, volta à comunhão integral com Deus. Volta ao relacionamento amoroso com o Senhor. Volta à fidelidade, à santidade, aleluia, com o Pai. Oh, glória a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Graças a Deus por essa maravilhosa palavra que ouvimos aqui nesta noite sobre as duas primeiras cartas escritas por João à igreja de Éfeso e à igreja de Esmirna, as igrejas que estavam situadas na Ásia Menor. Glória a Jesus. Deus continue abençoando. Evangelista Elcio, este servo de Deus, te amo de Deus. Glória a Jesus. Na próxima quarta-feira, o evangelista Elcio vai continuar aqui ministrando. Glória a Jesus, dando continuidade, à ministração sobre as demais igrejas. Não perca, glória a Jesus, próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Glória a Jesus, neste mesmo canal que está sendo transmitido. Louvado seja Deus para todo sempre. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor abençoe a tua vida, teu lar e a tua família, e que você seja firmado na fé cada vez mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Seja firmado por meio da santa e poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós estaremos orando nesta hora, neste momento. E não esqueça, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, meu irmão, volte, minha irmã, enquanto é tempo, volte enquanto pode. Glória a Deus. Procura, busca o Senhor enquanto você pode achá-lo. Vamos orar ao Senhor, orar a Deus, agradecer a Ele por este momento, em nome de Jesus. E você que não é crente,
Você que está afastado, tem a oportunidade também nesta hora, neste momento, de se reconciliar com o Senhor, de se reconciliar com Deus, de voltar a sua vida para o Senhor, para Deus. Você também que deseja oração em teu favor, estaremos orando agora também pela tua vida, pelo teu lar, pela tua casa e pela tua família. Creia no Senhor, receba Cristo no teu coração e o Espírito Santo também estará trabalhando em você e fortalecendo você, aleluia, para a vinda de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, querido e eterno Pai, grande, fiel e amoroso Senhor, obrigado, meu Deus da glória, pela tua palavra, Senhor, explanada, pregada aqui nesta noite, Santo Deus. Continua, Senhor, dando glória, meu Deus da glória, abençoando, Senhor, e dando vida, meu Deus, e vida abundante a cada um dos nossos amados irmãos, fortalecendo na fé, meu Deus, fortalecendo na vida contigo, Senhor, e que cada um, ó Deus da glória, tenha em seu coração a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, Senhor. Deus bendito e Pai querido, toma o lar agora de cada um, Senhor, ajuda da graça, por teu amor e misericórdia. Santo e altíssimo Deus, anima-os, Senhor da glória, a permanecer firmado contigo. Senhor amado, também aqueles que se voltam para ti nesta hora, neste momento, perdoa-lhes os pecados, Senhor, escreve o nome no livro da vida, ó Pai, meu Deus, e dar a paz que cada um necessita, que cada um precisa. Deus de bondade e de grande misericórdia, fica conosco, Senhor, é o que nós te oramos em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja noiva do Senhor, hoje e para todo sempre, em toda parte do mundo. Amém e amém. Graças a Deus.